Hoje nós falaremos sobre a traição da Power no terceiro episódio de Chainsaw Man e sobre a lavagem cerebral que o Covinhas fez na cidade inteira nesse quarto episódio da terceira temporada de Mob Psycho 100. Vem comigo pra ver tudo que rolou nesses episódios e o que eu achei deles. Bora lá? E aí galera, meu nome é Gabriel Friso e você está no canal Sommelier de Animes. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal. Desde o último vídeo nós temos um inscrito novo no canal. Muito obrigado por todo o apoio de vocês. Caso você não seja inscrito, é muito fácil, é só clicar nesse botãozinho de se inscrever no canal. E caso você já seja inscrito, não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Eu faço vídeo novo todas as terças e sábados às 15 horas. Então se você curtiu o conteúdo do canal, é bom que você deixe o sininho ativado para que você receba, toda vez que tiver vídeo novo, a notificaçãozinha para você vir aqui assistir o conteúdo. E agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Começando então com o terceiro episódio de Chainsaw Man. O episódio começou já com a Makima dando um sermão, tanto no Denji quanto na Power, porque ter agindo impulsivamente dessa maneira, normalmente teria trazido prisão para esses dois, mas como eles eram de uma seção especial da Associação de Caçadores de Demônios, então eles foram meio que poupados dessa sentença. E aí ela explicou pro Denji que a Power é o demônio do sangue e que ela queria ver esse par trabalhando muito bem juntos, e quando ela falou isso, a Power sentiu meio que um medo instintivo da Makima ali, ela concordou plenamente em se dar bem com o Denji, enquanto o Denji não deu muita bola, porque ele tava prestando atenção mais no objetivo dele, que é dar uma apertada naqueles peitos. Passou então pros dois pegando uma bebida ali nas maquininhas, e o Denji então refletindo sobre esse objetivo dele de pegar uns peitos, que talvez não seja a hora pra isso agora, porque se eles continuarem fazendo tudo errado, é capaz deles serem demitidos, e aí não poder beber um suquinho, que nem eles estão bebendo agora, vai ser o menor dos problemas pra vida deles. A Power mal prestou atenção no que o Denji tava falando, e falou sobre a história de um gato que ela tinha, que ela apelidou de Miauzinho. E que aquele gato, que era um ser muito querido pra ela, acabou sendo roubado por um demônio, e por isso que ela odiava tanto os humanos quanto os demônios por terem roubado o gatinho dela, e os humanos por serem tão idiotas como eles aparentam ser pra ela. Depois dela mencionar essa história pro Denji, ela perguntou pra ele se ele consegue entender o que ela tá sentindo. Ele falou que não dá a mínima pra gatos, mas se fosse com cachorros, aí a história é diferente. E aí a Power prometeu pro Denji que caso ele recuperasse o gatinho do demônio que o roubou da Power, ela deixaria o Denji apertar os peitos dela. Pegou direto na ferida do Denji, ele nem pensou duas vezes e já aceitou ir lá com ela até o lugar do demônio. A Power começou a dar as instruções pra ele enquanto eles estavam se movendo de trem até o local do gato, mas ele só prestou atenção nos peitos dela porque o objetivo dele estava logo à frente, então ele estava focando no que ele deveria. E aí passou pra Makima tendo uma reunião com o conselho administrativo ali dos caçadores de demônios. Mostrou então esses senhores do conselho falando sobre a utilização de demônios no exército soviético e que o país deles também deveria se fortalecer da mesma maneira que os soviéticos, e por isso que o esquadrão da Makima era tão importante. Esse era um experimento inicial sobre a integração de demônios num possível exército. Aí passou pra Makima voltando ali de carro pra associação, e o Aki estava dirigindo como motorista. O Aki perguntou pra Makima o que ela estava pensando ao integrar o Denji na equipe, sendo que ele não tinha o mínimo propósito pra estar ali. E aí ela falou, que eu também falei no vídeo passado sobre Chainsaw Man, do ranking, entre aspas, de poder dos demônios. Quanto mais temido for o objeto de encarnação do demônio, mais forte o demônio vai ser. Cada demônio representa uma coisa a qual os seres humanos temem. E quanto mais forte for esse medo, mais forte vai ser o demônio. Então ela pensou que o Denji, por ser o demônio da motosserra, é interessante. Aí passou de volta pro Denji e pra Power chegando ao local, que era uma casa em uma área bem remota, não tinha ninguém por perto. O Denji acabou perguntando pra Power o porquê que ela tava indo junto com ele, sendo que ela falou anteriormente que ela não poderia ir junto com o Denji, porque senão o demônio a reconheceria. Aí ela perguntou se ela realmente falou aquilo, porque ela não lembrava de ter falado aquilo. Quando ela viu que o Denji tava suspeitando das ações dela, ela nocauteou o Denji com um ataque rápido e o arrastou pra dentro da cabana, mostrando que aquilo era uma armadilha que ela havia aprontado pra ele. Quando o Denji acordou, já dentro ali daquela cabana, a Power explicou que ela tinha feito aquilo pra salvar o gatinho dela, pois ela tinha feito uma promessa com o demônio morcego. E aí mostrou um pouco do backstory da Power. A Power possuía muito mais instintos demoníacos, instintos mais primordiais, do que instintos humanos. Então ela agia como se fosse um animal no meio da floresta. Então mostrou ela ali caçando um urso, apareceu um gatinho, que é o Miauzinho, que é o pet dela, passando fome, e ela acabou querendo adotar esse gatinho, falando que quando engordasse, ela comeria o gato. Acabou que ela não comeu o gato, ela continuou convivendo com esse gato, até que ela estava um belo dia em cima de uma casa, olhando para o céu, pensando sobre a vida. Quando ela menos percebeu, um demônio acabou raptando o gatinho dela, e esse demônio era nada mais nada menos que o demônio morcego, e acabou oferecendo uma promessa para ela. Caso ela trouxesse um humano para que o demônio morcego o comesse e regenerasse o seu braço que estava machucado, ele daria para ela de volta o gatinho dela. Ela concordou em ajudar o demônio morcego, e aí passou pro momento que a gente tá agora. O Denji foi atraído pela armadilha da Power, acabou sendo traído e foi dado de comida para o demônio morcego,
morcego em troca do gatinho dela de volta. O demônio morcego pegou o Denji, espremeu ele, bebeu o sangue dele, mas ele odiou o sangue do Denji porque era sangue de demônio e jogou ele pra longe. Então, pra punir a Power por ter trazido um humano péssimo como alimento pra ele, acabou engolindo inteira a gaiola do gatinho da Power. A Power, por achar que seu gatinho havia morrido, perdeu completamente o objetivo em tudo que ela estava fazendo até ali, simplesmente deixou o demônio morcego a engolir. Surpreendentemente, o Denji não ficou bravo com a Power por ela ter o traído. O que ele mais ficou bravo foi que o demônio morcego roubou os peitos dele. Então, o problema não foi a Power trair ele, o problema foi, na verdade, o demônio morcego ter tirado a oportunidade dele de apertar nos peitos dela. Como o demônio morcego havia engolido o sangue do Denji e logo após engolido a Power, ele ficou muito bravo por ter comido duas coisas extremamente ruins e então pensou em partir para a cidade e encontrar algumas presas mais apetitosas para ele. Quando ele levantou voo, o que ele não percebeu, porém, é que o Denji estava segurando em uma de suas pernas. Quando o demônio finalmente percebeu a presença do Denji, já era tarde demais. Ele até tentou se debater para lançar fora o Denji, mas a força de vontade do Denji era muito mais poderosa do que a força do morcego, e quando ele agarrou o Denji de novo, ele ativou o modo Chainsaw Man para dar um fim logo nesse morcego. Ele acabou rapidamente cortando ali um dos braços do morcego e fez ele perder a estabilidade do voo e cair no meio da cidade. Eles caíram no meio de um escritório e aí logo depois eles já caíram pro meio da rua e começaram ali uma batalha frenética, bem longa também, em que ambos deram o melhor deles ali para tentar um derrotar o outro. Acabou que no final, o Denji, por ter ficado muito bravo de não ter conseguido nem mesmo apertar uns peitos, acabou conseguindo melhorar um pouquinho do seu poder e acabou cortando a barriga do demônio morcego e despejando então todas as suas entranhas para fora e acabando então esse terceiro episódio de Chainsaw Man. Bora então porque eu achei do episódio. Novamente um episódio extremamente bem produzido de Chainsaw Man e dessa vez ainda teve o backstory da Power e mais informações adicionadas que eu já havia comentado nos episódios passados para situar bem o público que estava assistindo, mas que agora o próprio anime contou, fica bem mais fácil de conversar sobre. No mais, já foi uma apresentação extremamente turbulenta para Power, que no seu segundo episódio de aparição já acabou destruindo a vida do Denji, mas mais surpreendente do que isso é o próprio Denji, que não se importou com a traição da Power, porque, querendo ou não, o objetivo dele ali era apertar os peitos dela, e enquanto ele não salvasse o gato, ele não poderia apertar os peitos dela. Quando o demônio a engoliu, ele nem mesmo pensou em ficar bravo com ela, ele ficou mais interessado em salvá-la e salvar o gato para que ele pudesse apertar os peitos. Ele não pensa da maneira comum, como eu disse no vídeo passado. O Denji é completamente hedonista, ele tem essa característica dele, ele foca 100% no prazer, então o que ele pensou naquele momento era basicamente, se eu ficar bravo com a Power não vai adiantar em nada porque eu não vou conseguir apertar nos peitos dela. Então é melhor que eu resolva a situação logo, mais rápido eu aperto os peitos. Uma situação que no meio social é extremamente questionável, mas que pro Denji, que nunca conviveu nesse meio social, faz todo sentido pra vida dele. No mais, chega a ser estranho uma pessoa que nem a Power, que é muito impulsiva, ser tão obediente assim à máquina, realmente bem estranho, dado esse backstory dela, não dá pra saber nem como ela foi contratada pela máquina, mas é muito interessante ver esse respeito meio que instintivo que ela tem pela máquina, essa maneira dela de temer a máquina, mais do que respeitá-la ainda, que é bem estranho, até porque a máquina não aparenta ser nenhuma ameaça, mas que da mesma forma gera uma reação instintiva na Power, enquanto que o Denji não tá nem aí e é o Denji. As cenas de ações desse episódio foram excelentes, a direção, como sempre, tá ativa a todo momento, e a engine desse episódio foi absolutamente incrível. Eu acho que até agora foi a melhor engine do ano. Tiveram algumas engines muito boas esse ano, mas essa engine, ela exala Chainsaw Man por cada frame, por cada momento da música. Fiquei até curioso pra saber quem cantava essa música. É a mesma banda que cantou a segunda opening de Death Note, que é aquela opening mais metalzona mesmo, e deu pra ver de novo essa característica nessa engine. Ficou muito boa mesmo, que agora é aguardar pra ver o que vai acontecer no episódio que vem, depois que o Denji recuperar a Power e o gatinho. Só não dá pra saber se eles ainda estão vivos, mas é provável que eles estejam, até porque o demônio engoliu eles inteiros, ele nem mastigou, então a chance delas estarem vivas são bem altas. E agora bora pro quarto episódio de Mob Psycho 100. O quarto episódio da terceira temporada de Mob começou com o Mob chegando ao colégio e perguntando pra Misato por que ela não foi encontrá-lo, sendo que eles haviam combinado e tudo, e ela respondeu dizendo que ela simplesmente esqueceu do combinado, fazendo com que o Mob estranhasse muito o que estava acontecendo, porque não é algo comum você ter combinado alguns dias antes e ter esquecido logo depois. É uma desculpa extremamente esfarrapada. Além disso, ela disse que o novo fundador havia aparecido e esse fundador não era o Mob, então não precisava ter importunado ele pra fazer tudo aquilo, e aí ela pediu desculpa pra ele e foi embora. Ele foi lá perguntar pra outra garota por que ela não foi cumprir o compromisso dela também, porque ele ficou esperando as duas e nenhuma das duas veio, e ela também falou que esqueceu completamente, que ela estava mais interessada na religião do capacete psíquico, e até sugeriu mudar o nome do clube pra Clube de Adoração ao Capacete Psíquico, o que deixou o Mob ainda mais estranhado, porque não faz o mínimo sentido o que estava acontecendo, e por que as duas haviam simultaneamente esquecido do compromisso e se importado mais com o capacete psíquico do que com o compromisso delas. Aí passou direto pro Mob dentro já do escritório do Reigen, e aí o
Reigen mostrando pra ele aquela versão do mob feita de raízes que apareceu no episódio passado falando que era o fundador da religião e perguntando pra ele se ele conhecia essa versão dele mesmo. Não é ele, e ele não sabe de onde aquilo tá vindo. E aí o Reigen conectou os pontos, mostrando algumas estruturas da cidade que estavam se corroendo e associou isso com a expansão da árvore divina que estava expandindo suas raízes cada vez mais longe e tá afetando vários locais da cidade. E aí ele falou que quer destruir o brócolis porque aquilo está atrapalhando os negócios dele, não simplesmente porque aquilo pode ser do mal e tá prejudicando a cidade, mas sim porque está prejudicando os negócios dele, porque não pagam bem para resolver esses problemas das raízes e ainda por cima dá muito trabalho. Aí começaram a mostrar os novos produtos que estavam surgindo na cidade, todos com a temática da árvore divina, todos feitos com materiais retirados da própria árvore divina e que estavam ganhando cada vez mais o coração dos habitantes da cidade e fazia eles adorarem, por algum motivo, essa árvore depois de ingeri-los. Deram um desses produtos pro Hanazawa provar e ele percebeu que ele estava sofrendo lavagem cerebral depois de ter comido o alimento. Ele foi lá e regurgitou tudo que ele havia comido e percebeu logo que tinha alguma coisa a ver com a árvore divina. Então ele foi até a árvore divina para ver se ele conseguia cortar o mal pela raiz. Ele chegou na copa da árvore divina e encontrou lá o mob raiz que estava aguardando por ele naquele mesmo local. Eles começaram uma batalha também, novamente muito frenética, e o Hanazawa parecia estar humilhando completamente o mob raiz. Ele então ficou questionando por que ele estava fazendo lavagem cerebral em todos da cidade, e ele falou que para algumas pessoas dessa cidade acreditar em Deus é muito bom, porque dá um motivo para elas viverem, mesmo que seja por meio de lavagem cerebral. Tem algumas pessoas que estão precisando desse motivo extra e serem induzidas a encontrar essa nova religião. Enquanto os dois estavam tendo essa disputa, passou então pro Minigishi, que é um dos vilões, entre aspas, da temporada passada, aquele que controlava as plantas e tem poderes paranormais relacionados a plantas. Ele estava ali trabalhando na floricultura quando ele descobriu que algo estranho estava acontecendo na cidade, enquanto ele estava falando com uma planta. Quando ele falou com a planta disse para ele que a árvore divina estava sugando a energia vital de todas as plantas da cidade e por isso que ela estava definhando. Aí quando ele encostou na raiz da árvore divina para tentar expurgar ela, ele acabou sendo posto para dormir como efeito colateral de ter interagido com a árvore. Voltou então para a luta do Hanazawa com o mob raiz, só que dessa vez o mob raiz ficou muito gigante e não estava mais tão fácil de lutar contra ele. E aí o mob raiz revelou que na verdade ele era o Covinhas e ele estava tentando controlar a cidade porque esse era o objetivo dele desde o começo. Ele sempre quis dominar o mundo e agora que ele tem o poder para tal, porque ele absorveu a energia que estava sendo mandada para a árvore divina, ele estava executando o seu plano agora. E como o mob não aceitou ser a imagem do fundador do capacete psíquico, o próprio Covinhas criou uma carapaça humana semelhante ao mob para que ele pudesse aparecer para os seus seguidores, pois não daria para vê-lo na forma de espírito, então ele assumiu uma forma física. E aí eles continuaram lutando. Aí então passou novamente pro mob e pro Reigen, e o Reigen mostrando então pro mob o plano que ele tinha para se livrar daquele brócolis gigante. O plano era basicamente fazer o mob transportar com seu poder psíquico a árvore até o mar e afundá-la lá no fundo do mar. Só que isso demandava muita energia, então ele precisaria de ajuda porque o mob não conseguiria sozinho. O irmão dele estava passando pelo local, quando então o Reigen convenceu o irmão do mob a ajudá-lo também nessa empreitada. O irmão do mob comentou sobre o quão estranha estava a cidade ultimamente, porque todo mundo tá falando dessa religião do capacete psíquico, e isso havia chegado até mesmo no colégio, até mesmo no conselho, que resolveu fazer uma seita ali para louvar o capacete psíquico, ao invés de continuarem as suas atividades normalmente. Depois de comentar sobre isso, Uritsu deu uma balinha da árvore divina para cada um e começou a mascar uma, enquanto que tanto o mob quanto o Reigen não mascaram. Uritsu então acabou caindo na lavagem cerebral e os levou até uma seita local do capacete psíquico. O Reigen percebeu que aquilo era coisa ruim e levou o mob junto e fugiram daquele local para que eles não fossem alvejados, pois eles já sabiam do plano do mob e do Reigen de tentar destruir a árvore. Eles fugiram para perto de um canal então, e enquanto o Reigen e o mob estavam conversando sobre a situação da cidade, acabou que o Reigen também caiu na lavagem cerebral e decidiu desistir e acabou voltando pro seu escritório, enquanto o mob ficou extremamente enfurecido porque até seus amigos mais próximos estavam caindo na lavagem cerebral. Isso estava afetando a cidade inteira, então ele não podia mais aceitar essa situação e se dirigiu até a árvore divina para tentar reverter ela. As pessoas começaram a reconhecer o mob como o segundo fundador da religião e todos começaram a depositar sua fé nele enquanto ele se dirigia para a entrada da árvore divina. E aí acabou esse quarto episódio da terceira temporada de Mob Psycho 100. Bora então porque eu achei do episódio. Na minha visão pessoal do que aconteceu no episódio, sobre essa revelação também do Covinhas de ser o mob raiz que eu havia comentado, foi até uma teoria bem simples, uma hipótese que surgia na cabeça quase imediatamente depois de ter visto o terceiro episódio de Mob Psycho, mas que acabou sendo confirmada, realmente era o Covinhas agindo como se fosse o mob. Eu sinceramente acho
acho que é um complô de muita gente, mas tipo, muita gente mesmo, de toda a galera da religião do capacete psíquico, pra fazer o mob ser reconhecido como o verdadeiro fundador da religião do capacete. Tanto que até o próprio Deus original, que no caso é o Covinhas, mandou a mensagem pra todos os seus seguidores que o mob também era um dos fundadores. Eu achei muito estranha a maneira como a Mesato se portou no episódio. No início do episódio, ela não parecia que sofreu a lavagem cerebral, parecia que ela tava tentando realmente arrumar uma desculpa esfarrapada pra ela não ter ido lá, causar esse sentimento de estranheza no mob, e parece que ele foi, entre aspas, controlado pela situação para que tudo se encaminhasse da maneira que se encaminhou. Então até mesmo o Reigen deve estar fazendo parte desse complô para estimular o mob a ir nessa árvore divina para ele fazer tudo o que ele fez e se tornar de verdade o fundador da religião, ou até mesmo se mostrar pro mundo, até porque a cara de satisfação da Mesato no final do episódio, depois de ela ter liberado a passagem pro mob passar e ir em direção à árvore divina, era como se fosse uma missão cumprida, uma cara de missão cumprida. Então sinceramente acho que foi um complôzão gigante da cidade inteira para fazer o mob cair nessa situação. Agora eu não sei se foi o Covinhas que por meio da sua lavagem cerebral ordenou todos a seguir esse plano dele, ou se na verdade a lavagem cerebral era apenas uma desculpa e a galera estava realmente interessada em ajudar o mob a chegar onde ele está agora. Da maneira que o rosto do Ritsu, depois de ter levado o mob para aquela seita local em que ele os levou e estava meio escuro, mostrando que ele não estava gostando do que ele estava fazendo, é como se ele não tivesse sob lavagem cerebral, mas tivesse que fingir que estava sob lavagem cerebral para enganar o mob e ele não estava gostando do que ele estava fazendo, me fez pensar primeiramente nessa teoria, mas depois que a Mesato também mostrou que ela sabia de um pouco mais, com aquela cara de missão cumprida, eu também suspeitei mais. Claro, isso é só uma hipótese, não se confirmou nada, mas tem muita cara de ser algo desse tipo mesmo. Talvez não da maneira que eu comentei, mas que há um complô ali secreto por trás e que vai ser mostrado pra gente no futuro, provavelmente tem. De qualquer forma, foi um episódio ótimo. Eu fiquei extremamente hypado no final do episódio quando o mob começou a ficar bravo, porque quando chega no 100%, você já sabe que o bagulho vai ficar maluco. E além do mais, tá chegando próximo aí o episódio de 20 mil quadros que eu falei pra vocês no primeiro vídeo sobre essa terceira temporada de Mob. Então esse episódio aí, em questão, tá chegando cada vez mais perto, porque esse episódio mesmo foi extremamente bem produzido, extremamente bem animado, mesmo se tratando de coisas extremamente básicas, que não necessitavam de uma atenção tão boa, mas mesmo assim foi dada uma atenção esplêndida pro episódio, que teve um ritmo mais lento, mas mesmo assim foi perfeito. Nós estamos se encaminhando aí para o início do arco final, creio eu, que seja esse arco aí da Árvore Divina, do possível futuro embate entre o Covinhas com o Trembolona e o Mob 100%. Tô muito ansioso mesmo pros episódios que estão por vir, porque vai ter muita coisa bem feita ainda pra frente, vai ter um Sakuga imenso aí, e eu só tô esperando pra isso acontecer. A própria batalha do Hanazawa com o Covinhas foi espetacular, mesmo se tratando de uma coisa que não deveria ter tanta atenção, até porque é uma batalha secundária, creio eu. É mesmo assim, incrível. Mob, como sempre, é um magnum opus, é uma obra-prima aí do Bones, e vamos que vamos. É isso por hoje. E esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam dos episódios aqui na aba dos comentários. Eu vou estar interagindo com vocês, eu vou estar respondendo, então fiquem à vontade para comentar o que vocês quiserem. E eu espero vocês no próximo vídeo. Fui, galera! Valeu!